Quando as pessoas conhecem The Boys pela série da TV, é comum surgir uma curiosidade inevitável. Será que os quadrinhos são ainda melhores? Afinal, a adaptação ficou famosa justamente por sua violência, seu humor ácido e sua crítica aos super-heróis. Então a lógica parece simples. Se a série é tão boa, os quadrinhos devem ser uma obra-prima. Mas aí acontece algo inesperado. Muita gente vai atrás da HQ original e sai dela com a sensação de ter lido uma das histórias mais frustrantes, exageradas e cansativas dos quadrinhos modernos. E o mais curioso é que não estamos falando de uma obra esquecida ou irrelevante. Estamos falando justamente da HQ que deu origem a um dos maiores fenômenos da cultura pop atual. Então, como isso aconteceu? Como uma série tão elogiada nasceu de um material que recebe tantas críticas até dos próprios fãs de The Boys? Será que a HQ é realmente ruim? Ou as pessoas simplesmente não entenderam a proposta de seu autor? Hoje nós vamos analisar por que tanta gente considera que a HQ de The Boys é um desastre completo e por que, em muitos aspectos, a série conseguiu melhorar praticamente tudo o que veio antes. Existe uma diferença enorme entre ser provocativo e ser apenas exagerado. E esse talvez seja o maior problema da HQ de The Boys. Desde as primeiras páginas, fica claro que Garth Ennis não queria apenas criticar super-heróis. Ele parecia querer destruir completamente a ideia de super-heróis. E existe uma diferença importante entre essas duas coisas. Obras como Watchmen questionam os heróis para explorar questões humanas mais profundas. Já The Boys frequentemente parece interessado apenas em humilhar seus personagens. Não importa quem seja. Quase todo super-herói da história é apresentado como corrupto, incompetente, pervertido, cruel ou simplesmente idiota. No começo isso parece uma crítica interessante. Depois de algumas dezenas de capítulos, começa a parecer repetição. O problema é que uma sátira depende de contraste. Quando tudo é ruim o tempo todo, nada mais surpreende. Imagine assistir a um filme de terror onde todos os personagens são monstros. Em algum momento você para de se importar. É exatamente isso que acontece com muitos leitores da HQ. Os heróis são tão caricatos que deixam de parecer pessoas reais. Eles viram apenas ferramentas para o autor repetir a mesma mensagem inúmeras vezes. Olha como os super-heróis são horríveis. E depois de centenas de páginas, a sensação é que a história não tem muito mais a dizer além disso. Esse excesso também afeta diretamente a violência. A série de TV é famosa por cenas brutais, mas normalmente existe algum contexto dramático por trás delas. Nos quadrinhos, muitas vezes a violência parece existir apenas porque sim. É como se cada nova edição tentasse superar a anterior em choque gratuito. Mais sangue, mais mutilações, mais depravação, mais absurdo. E existe um limite para o impacto que isso pode causar. Quando tudo é extremo, nada é extremo. O leitor acaba ficando anestesiado. Mas talvez a maior vítima desse estilo seja justamente o desenvolvimento dos personagens. Billy Butcher é um ótimo exemplo. Na série, ele é um homem profundamente traumatizado, cheio de falhas, mas ainda humano. Você entende suas motivações mesmo quando discorda delas. Já nos quadrinhos, frequentemente ele parece uma força da natureza programada para odiar super-heróis. Sua personalidade gira tanto em torno dessa obsessão que em vários momentos ele deixa de parecer uma pessoa e passa a parecer um manifesto ambulante escrito pelo autor. E isso não acontece apenas com Butcher. Muitos personagens da HQ parecem existir para cumprir uma função específica dentro da crítica de Ennis aos super-heróis. Poucos possuem profundidade suficiente para sustentar o enorme número de capítulos da série. O resultado é que vários momentos que deveriam ser emocionalmente impactantes acabam não funcionando. Afinal, é difícil se importar profundamente com personagens que frequentemente se comportam como caricaturas. Outro ponto que envelheceu mal é o humor. Existe uma diferença entre humor ácido e humor adolescente. Em muitos momentos, The Boys parece confundir os dois conceitos. Boa parte das piadas gira em torno de sexo, humilhação, violência extrema ou puro choque. Isso pode funcionar ocasionalmente, mas quando se torna a base de quase toda a experiência, começa a parecer cansativo. Algumas cenas dão a impressão de que foram escritas apenas para ver até onde seria possível empurrar os limites do mau gosto. E aqui chegamos ao aspecto mais interessante de toda essa discussão, porque apesar de todos esses problemas, a ideia central de The Boys continua sendo brilhante. A pergunta, e se super-heróis fossem tratados como celebridades corporativas, é fantástica. O conceito tem potencial para críticas sociais, políticas e econômicas extremamente interessantes. O problema nunca foi a premissa. O problema foi a execução. Talvez seja exatamente por isso que a série da televisão tenha conseguido tanto sucesso.
Ela pegou a ideia original e decidiu transformá-la em algo mais complexo. Os personagens ganharam mais profundidade, os conflitos ficaram mais humanos, os vilões passaram a ter motivações mais interessantes. Até mesmo figuras como o Capitão Pátria se tornaram muito mais assustadoras justamente porque deixaram de ser apenas caricaturas. O resultado é uma situação rara na cultura pop. Normalmente os fãs reclamam quando uma adaptação muda demais o material original. Com The Boys, aconteceu quase o contrário. Muitas das mudanças foram recebidas como melhorias. E isso diz muito sobre como a HQ original é vista atualmente. No fim das contas, chamar a HQ de The Boys de lixo talvez seja uma simplificação exagerada. Afinal, ela trouxe ideias extremamente influentes e ajudou a criar uma das franquias mais populares dos últimos anos. Mas também é difícil ignorar seus defeitos. O excesso de violência, a repetição constante da mesma mensagem, o humor que frequentemente parece infantil e personagens que nem sempre conseguem escapar do papel de caricaturas fazem com que a leitura seja muito mais difícil do que muitos imaginam. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Uma obra criada para desconstruir super-heróis acabou sendo superada pela própria adaptação baseada nela. Enquanto a HQ muitas vezes parece presa ao desejo de chocar o leitor, a série descobriu algo muito mais poderoso. Personagens interessantes são mais impactantes do que qualquer quantidade de sangue, violência ou provocação. E é justamente por isso que, para muitas pessoas, a melhor versão de The Boys é aquela que existe justamente porque decidiu se afastar dos quadrinhos. No final das contas, a HQ de The Boys é uma obra que desperta uma sensação bastante curiosa. Ela é, ao mesmo tempo, extremamente influente e profundamente problemática. É impossível negar sua importância para os quadrinhos modernos e para a própria existência da série que conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas também é impossível ignorar que muitos dos elogios que a franquia recebe hoje não vêm necessariamente dos méritos da HQ original, e sim das correções feitas pela adaptação televisiva. O que mais chama a atenção é que Garth Ennis tinha uma ideia genuinamente interessante nas mãos. A proposta de questionar o mito dos super-heróis, mostrar como eles poderiam ser corrompidos pelo poder, pela fama e pelo dinheiro, possui um potencial enorme. Afinal, histórias que desafiam conceitos estabelecidos costumam gerar reflexões valiosas. O problema é que, em muitos momentos, The Boys parece menos interessado em construir uma crítica inteligente e mais interessado em demonstrar desprezo pelo gênero que está satirizando. E talvez seja exatamente aí que a obra tropeça. Porque uma boa sátira normalmente nasce de uma compreensão profunda do que está sendo criticado. Quando você lê algo como Watchmen, por exemplo, percebe que existe um respeito pelo conceito de super-herói, mesmo quando ele está sendo desconstruído. Em The Boys, especialmente nos quadrinhos, muitas vezes a impressão é de que o autor não quer apenas questionar os heróis, ele quer ridicularizar a própria ideia de sua existência. E essa diferença acaba afetando toda a experiência. Por isso tantos leitores terminam a HQ com uma sensação de cansaço. Não porque ela seja chocante, não porque ela seja violenta, mas porque ela se torna previsível. Em algum momento você entende a fórmula. Um novo super-herói aparece. Ele é uma pessoa horrível. Algo grotesco acontece. Os protagonistas fazem comentários sarcásticos. E então o ciclo recomeça. Quando uma história passa centenas de páginas repetindo a mesma ideia, até mesmo os momentos mais impactantes perdem força. E é justamente por isso que a série da Amazon acabou se tornando tão popular. Ela percebeu que a melhor forma de adaptar The Boys não era reproduzir a HQ fielmente, mas sim preservar sua premissa e reconstruir praticamente todo o resto. Os personagens ganharam camadas. Os conflitos passaram a ter mais peso emocional. Os vilões deixaram de ser apenas caricaturas ambulantes. E pela primeira vez, aquele universo começou a parecer habitado por pessoas reais. Talvez a maior prova dos problemas da HQ seja justamente essa. Raramente vemos fãs dizendo que a série estragou o material original. Na verdade, o que costuma acontecer é o contrário. Muitos leitores acabam recomendando a adaptação para pessoas que nunca conseguiram terminar os quadrinhos. Então, a HQ de The Boys é realmente um lixo. Talvez essa seja uma conclusão simplista demais. Afinal, uma obra que influenciou tanta gente dificilmente pode ser considerada totalmente descartável. Mas uma coisa é certa. Quando a adaptação consegue melhorar personagens, narrativa, ritmo, humor e até a mensagem principal da história, fica difícil não enxergar os quadrinhos originais como uma versão muito menos refinada de uma ideia que merecia algo melhor. E talvez essa seja a crítica mais dura que uma obra pode receber. Não a de ser esquecível, mas a de ser constantemente superada por aquilo que nasceu dela.